Marcos 16, versículos de 1 a 8, a Bíblia diz assim: depois que terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram perfumes para perfumar o corpo de Jesus. E no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. E no caminho perguntavam umas às outras: quem vai tirar para nós a pedra que fecha a entrada do túmulo? E elas diziam isso porque a pedra era muito grande, mas quando olharam, viram que ela já havia sido tirada. E então elas entraram no túmulo e viram um moço vestido de branco sentado no lado direito. E elas ficaram muito assustadas. Mas ele disse: não se assustem, sei que vocês estão procurando Jesus de Nazaré, que foi crucificado, mas ele não está aqui, pois já foi ressuscitado. Vejam o lugar onde ele foi posto. Agora vão e deem este recado a Pedro e aos outros discípulos: ele vai adiante de vocês para a Galiléia, e lá vocês vão vê-lo, como ele mesmo disse. E então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. Querido Senhor, ajuda-nos agora a entender não apenas a história da ressurreição, mas os valores do Teu reino, que sejam eles aplicados pelo Teu Espírito Santo nas nossas vidas. É aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. É interessante ler essa narrativa e ver como estas mulheres amavam a Jesus. Eu não sei se você sabe quem eram as pessoas que sustentavam a obra de Jesus. A Bíblia vai dizer que aquela equipe dos 12 apóstolos, e de Jesus, durante 3 anos, foram sustentados por um grupo de mulheres. Aquelas mulheres se uniam, levantavam ofertas e sustentavam Jesus e os 12 discípulos. É interessante que na morte de Jesus, na cruz, todos os discípulos fugiram, exceto um. Mas quem é que estava lá ao pé da cruz, ao lado de Maria, mãe de Jesus? Eram estas mulheres. E quando terminou o sábado, porque o jeito de contar o calendário do dia dos judeus naquela época era diferente, então o dia começava no pôr do sol de um dia. Então quando se punha o sol, começava o sábado, e quando se punha o sol, no sábado à noite para nós, começava o domingo. Aquelas mulheres, quando se pôs o sol do sábado, que era o dia do descanso, que não podia comprar, não podia vender, não podia fazer nada, elas saem de casa à noite no sábado, vão ao mercado, compram todas as especiarias, os tecidos, todas as coisas, preparam em casa, não sei até que hora, vão preparar tudo para que domingo pela manhã, quando o sol nascesse, elas já pudessem estar lá no jardim do túmulo para preparar o corpo de Jesus. A Bíblia diz que essas mulheres amavam Jesus, que elas estavam preocupadas com o Senhor Jesus, que elas sofreram com Cristo os momentos mais difíceis, que elas tentaram estar com Jesus o máximo possível, inclusive ao pé da cruz. Mas, apesar de tudo isso, essas pessoas que amavam a Jesus não podiam crer nas palavras de Jesus sobre a ressurreição. Elas e os discípulos não conseguiam crer. Por quê? Lucas 24, versículos 6 e 7 diz assim: o anjo que aparece na ressurreição fala com as mulheres e diz assim: lembrem
que quando estava na Galileia, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado e precisa ressuscitar no terceiro dia. Por isso, porque elas não conseguiam crer nas promessas de Jesus junto com os discípulos, a única preocupação que tomava o coração daquelas mulheres era: quem é que vai remover a pedra? É interessante isso, né? A preocupação era prática. A preocupação era como a gente vai embalsamar. A preocupação era, agora que a gente já preparou, já comprou tudo para embalsamar, então, quem vai lá de manhãzinha cedo no cemitério, lá no Jardim da Tumba, e vai remover aquela pedra imensa para a gente, porque ela é muito pesada. Mas quando chegaram lá, a Bíblia diz que a pedra já havia sido removida e Jesus já havia ressuscitado. E esses fatos nos ensinam que de verdade havia uma pedra que precisava ser removida. Na verdade, não era uma só, existiam várias pedras que precisavam ser removidas. Mas essas pedras não estavam na porta do sepulcro, mas sim na porta do coração, tanto das mulheres quanto dos discípulos de Jesus. E por isso hoje eu gostaria de tentar entender quais eram as pedras que estavam à porta do coração dos seguidores de Cristo quando Jesus ressuscitou. Que pedras eram estas? A primeira pedra que fica muito clara nesse texto é a pedra da incredulidade, que precisava ser retirada do coração deles. Jesus mesmo havia falado a respeito dessa pedra quando se encontrou com os demais discípulos. É interessante que Jesus, quando ressuscita, faz uma crítica às mulheres e faz uma crítica aos seus discípulos. E nesse texto que nós lemos de Marcos 16, mais um pouquinho para frente, nos versículos 11 a 14, Jesus aparece agora a todos os discípulos e ele diz o seguinte: quando ouviram dizer que Jesus estava vivo e que ele tinha aparecido às mulheres, eles não acreditaram. E depois disso, Jesus se apresentou com outra aparência a dois discípulos que iam caminhando para o campo, e eles voltaram e foram contar isso aos outros discípulos, e estes não acreditaram no que os dois disseram. E por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo, e ele os repreendeu por não terem fé, e por teimarem em não acreditar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. A incredulidade desses homens era algo muito natural. Eu acho que se eu estivesse lá, eu seria parecido com eles. Eu tenho que confessar o meu pecado. Eu não sei você. Para pensar. Por quê? A incredulidade deles era fruto de uma realidade muito sólida. Jesus morreu. Vamos falar a verdade. Jesus morreu. Eu vi ele morrer na cruz. Eu vi os soldados romanos espetarem ele, sair água, né? Misturado com sangue, ou seja, sangue coagulado, que o plasma se separa. Eu vi quando tiraram ele da cruz, ele estava mortinho, eu vi. Eu vi quando levaram ele para o túmulo, eu vi o enterro dele. E essa realidade sólida não permitia que eles lembrassem ou confiassem nas promessas de Jesus. E quando chegaram as notícias que ele tinha ressuscitado,
aquilo parecia um negócio meio estratosférico, esquisito, fora do comum. Que negócio é esse? Ressuscitou, que não dá, esse negócio de ressuscitar, saiu da... Como é que funciona? Tem alguma coisa errada, está um bando de doido. Chegou um bando de mulher falando que ressuscitou, é mulher. Aí chega dois que estavam no caminho, não, esses dois estão meio malucos, estavam aqui meio doidos, não encontraram nada, e coisa tal. Até que Jesus aparece e diz, estou aqui, põe a mão aqui do meu lado, vê, sou eu. E aí Jesus diz, vocês são duros de coração. É interessante que estas promessas, elas estavam obscurecidas pela dureza da realidade. Eu encontrei uma frase muito interessante de um brasileiro famoso chamado Rui Barbosa. Ele diz assim: infeliz é o povo cuja esperança se perdeu e cuja fé se petrificou. E na verdade aqueles homens estavam trancados num quarto, muito provavelmente o mesmo quarto da ceia do Senhor, chorando, diz a Bíblia, infelizes, porque eles não tinham nem esperança e nem fé. Como é que eu vou ter esperança e fé quando a realidade da morte visível é tão mais forte? Por isso, o foco deles e das mulheres estava na pedra do sepulcro e não nas pedras do coração, porque a pedra do coração era muito maior do que a pedra do sepulcro. A do sepulcro eu junto uns 10 e empurro, mas como é que eu vou empurrar a pedra do meu coração que viu a morte e não consegue crer no milagre? A morte era visível demais, por isso eles não conseguiam crer. Mas eu fico pensando que muitas vezes para nós não é diferente dos discípulos. A gente consegue rapidamente focar a nossa vida em retirar pedras que estão em nosso caminho, mas a gente não consegue enxergar sequer as pedras que estão no nosso coração. E é por isso que nós ficamos tremendamente ansiosos diante das batalhas, porque a gente consegue enxergar as pedras que estão diante do nosso caminho, mas não consegue enxergar a descrença, a ansiedade, o medo, a angústia que está no nosso coração. E é por isso que nós temos um olhar extremamente crítico, porque a gente é capaz de enxergar muito bem o que está fora da gente, e a gente consegue criticar rapidamente o que está fora da gente, mas não consegue enxergar o que está dentro do nosso coração. E é por isso que nós não conseguimos ter esperança no meio das nossas lutas, e só lamentamos as nossas dores, porque a gente só consegue enxergar a pedra que está fora da gente e não consegue enxergar o que Deus quer fazer dentro do nosso coração. Por isso, às vezes, nós não somos capazes de crer que o Cristo que ressuscitou dentre os mortos, que nada nem ninguém é capaz de deter, pode e precisa ser a nossa esperança e a nossa força. Você consegue crer no impossível de Deus? É fácil a gente crer no impossível de Deus nos outros. Vamos falar a verdade. É fácil a gente crer no impossível de Deus no meio de uma luta, de uma dificuldade muito grande que uma outra pessoa esteja vivendo. Mas, queridos, quando você está vivendo a sua dor, quando você está vivendo o seu problema, quando está faltando dinheiro no banco, quando tem uma enfermidade, quando o teu marido brigou com você, quando a tua esposa te largou, quando o teu filho está no meio das drogas, quando alguma coisa terrível está acontecendo na tua casa, não é? A gente só consegue enxergar a pedra que está do lado de fora. Mas o que Jesus queria que aqueles discípulos entendessem é que as pedras que nos separam dos milagres do Deus vivo e todo-poderoso não estão do lado de fora, estão
estão dentro do coração da gente. Sabe por que é tão difícil a gente crer nas coisas tremendas de Deus? É que a gente não conhece quem é o nosso Deus. O nosso Deus foi aquele que disse uma palavra, e através da sua palavra, bilhões de galáxias foram criadas. Você consegue entender isso? O meu Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, que nada, nem ninguém tem poder diante da sua autoridade, nem anjos, nem demônios, nem homens, nem governos, nem intempéries, nem a natureza, nada. E é por isso que muitos dos milagres de Jesus, eles vão sendo construídos e feitos como um sinal didático para aqueles discípulos poderem crer que um dia ele ressuscitaria dentre os mortos. Jesus anda sobre as águas, Jesus acalma a tempestade, os homens estão dizendo: quem é este que até os mares lhe obedecem? E ele diz para as ondas: fique quieta, a onda faz Já viu o cachorro? Você chega para o cachorro e fala: senta, o cachorro senta, bonitinho, na mesma hora, está latindo, está bravo, fica quieto, fica quieto. A mesma coisa aconteceu com o mar: mar, fica quieto agora. Calmaria total. E aqueles homens admirados: quem é esse? Quem é esse que nem a morte pode segurá-lo, que nem o inferno pode detê-lo, que nem as trevas mais densas podem segurá-lo? Ele ressuscita, traz nas suas mãos as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E é por isso que o Senhor vai dizer, quando ele ressuscita Lázaro, antes de ressuscitar Lázaro, a irmã de Lázaro, ele vai dizer: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Queridos, a pedra está no meu coração, porque eu não consigo enxergar um Deus tão grande, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande me amando, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande se importando comigo, e eu não consigo enxergar esse Deus tão grande tocando a minha vida. E é por isso que muitos de nós vivemos a vida inteira tentando descobrir quem vai rolar as pedras da nossa vida. E nos esquecemos que, pela graça de Deus, quando vivemos pela fé, as pedras são roladas pelos anjos de Deus que vão à nossa frente. Deus queria que os seus discípulos dali para frente entendessem aquilo que ele ensinou. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder chegar um dia para uma montanha e dizer: montanha, sai daqui e muda de lugar. O que Deus estava querendo ensinar com essa metáfora tão grande é que o imponderável está na mão de Deus. E se você for capaz de crer em Jesus e colocar sua vida na mão de Jesus, a tua vida vai entrar na dimensão do imponderável de Deus. É por isso que Jesus repreende os seus discípulos duramente naquele dia. Olha, a dureza do coração está dentro de vocês, e essa é a pedra que precisa ser removida. A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que eu queria deixar com você nessa manhã, é que havia outra pedra. E é interessante como esse texto mostra a dinâmica do nosso coração. Quando a gente começa a dar passos de fé, e a gente começa a entrar na dimensão do Deus Todo-Poderoso, as pedras que estão dentro de nós começam a aparecer. Primeiro a incredulidade, mas aí você dá um passo de fé. E você começa a caminhar na direção de Deus. E as coisas imponderáveis de Deus começam a acontecer na tua vida. E então vai aparecer a segunda pedra,
que está aqui nesse texto. É a pedra do medo. Olha só o que aconteceu com as mulheres. Então elas saíram e fugiram do túmulo, apavoradas e tremendo, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com muito medo. E o medo é fruto da loucura que quebra a realidade e nos propõe algumas coisas tremendas. Há razões que a própria razão desconhece, disse um grande pensador do passado. Queridos, há muito mais nesse mundo do que você pode explicar pela ciência. Há muito mais nesse mundo do que aquilo que você pode explicar com seus sentidos. Há muito mais nesse mundo do que você pode fazer conta. E nós temos medo de entrar na dimensão de um Deus vivo que revela o poder dele acima dos limites e critérios do concreto e do material que a gente apalpa. Onde a gente diz, sabe de uma coisa? Jesus ressuscitou e Ele tem um plano para a minha vida. E eu quero tudo quanto Ele planejou para mim. Eu não quero mais ter medo de perder o controle, porque todo o poder no céu e na terra está na mão dEle. Ele tem o controle, sempre teve. Eu não tenho mais medo do que eu estou vendo. Por isso eu tenho que interpretar a realidade à luz das minhas experiências. Eu quero aprender a realidade de Deus na minha vida. Por isso nessa manhã eu queria convidar você a dar um salto de fé. O mesmo convite que Jesus fez para aquelas mulheres, o mesmo convite que Jesus fez para os seus discípulos, o mesmo convite que Jesus fez na história para os discípulos que sucederam estes e não viram o Cristo ressuscitado que subiu aos céus ao 40º dia, mas que continua operando e transformando as nossas vidas. O mesmo milagre da fé que tira a pedra do coração e o coração de pedra e coloca na mão de Deus. E hoje eu queria convidar você a dar concretamente esse passo de fé e dizer: Jesus, tem pedras no meu coração que o Senhor precisa tratar e tirar, e colocar assim a tua vida, a tua história, os teus sonhos, os teus medos, as tuas pedras, você inteiro na mão de Jesus, para aprender a viver numa nova dimensão, a dimensão da fé, em que Cristo segura a nossa mão e nos ensina a dar um passo de cada vez. Dá medo, porque a gente perde o controle, mas dá alegria, porque a gente sente a forte mão do Todo-Poderoso sobre nós.